Que a paz de Jesus alcance seu coração. Estamos começando mais um Cast em Cristo e hoje nós vamos trazer uma reflexão sobre um assunto muito atual, um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre a ansiedade. O que você faz quando você é dominado pela ansiedade? Qual os males, que ela causa? E como que a gente pode se livrar da ansiedade? Sempre pensando, no contexto cristão, no contexto da fé, usando aqui como orientação a palavra de Deus. Mas antes eu quero falar do nosso patrocinador, A Priori Imóveis. Você precisa alugar, precisa comprar algum imóvel na região do ABC? Clica aqui no site que está na descrição do vídeo e vai lá conhecer a Priori Imóveis, a melhor imobiliária do ABC, tá certo? Bom, vamos lá. Hoje eu quero trazer uma breve reflexão aqui na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, tá? Versículo de 6, diz assim, Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Eu quero falar sobre ansiedade, como eu disse no início, mas antes eu quero aqui falar um pouquinho sobre o versículo 6. Porque antes de falar da ansiedade, Pedro está falando aqui sobre humilhação. E aí quando a gente pensa nisso, parece algo estranho, porque quem gosta de se humilhar? Ninguém gosta. Tem gente que vai dizer assim, tá amarrado, sai fora, eu vou me humilhar. Ninguém gosta, Mas aqui a palavra, ela é bem prática e simples. Pedro está dizendo assim, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Então veja que há diferença em ser humilhado e em se humilhar. Aqui é você que tem que se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. E é logicamente que tem essa diferença, Ninguém gosta de ser humilhado por ninguém. É horrível, é terrível. Quem já passou aí por uma humilhação sabe o quão doloroso é e o quão traumático isso é. Mas não é isso que a palavra está dizendo. Pedro está dizendo para que nós nos humilhemos debaixo da potente mão de Deus. Sou eu que tenho que me humilhar debaixo da potente mão de Deus. É você que tem que se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Só que ninguém gosta de se humilhar, não é verdade? Ninguém gosta. Mesmo esse ato, ninguém gosta de ser humilhado e também nós não gostamos de nos humilharmos. Mas esse é um dos caminhos, para receber a bênção de Deus. Esse é um dos caminhos. E aqui, quando a gente fala de nós nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus, nós temos que falar sobre humildade, é isso mesmo. E a humildade, meus irmãos, ela está fora de moda nos dias atuais. A humildade está cada vez mais escassa. As pessoas não gostam de ser humildes. As pessoas têm dificuldade em ser humildes. Então, elas gostam de ter a autoestima elevada. E ali é um campo perigoso porque você flerta com a soberba, E aí antes, que interessante, no verso 5, eu não li aqui, mas nesse verso 5, do capítulo 5, Pedro está dizendo assim, que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. E quem são os humildes? São aqueles que se humilham debaixo da potente mão de Deus. Então a orientação é essa: humilhai-vos. Quem se humilha diante de Deus está lutando contra o seu orgulho. Nós corremos o risco de não nos humilharmos, muitas vezes, por causa das provações. Você sabia disso? Quando a gente passa por um momento difícil, por um momento de dificuldade,
Nós não conseguimos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus para que Ele traga alívio, para que Ele traga resposta, para que Ele traga solução para os nossos problemas. Nós não conseguimos muitas vezes. Por quê? Porque o nosso orgulho nos impede de nos humilharmos perante Deus. E aí nós ficamos como se fosse com o orgulho ferido, por estarmos passando por provações. E aí a gente não faz aquilo que deve ser feito, que é se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Então veja, a perseguição e a aflição, muitas vezes, ela produz ressentimento e ira. E isso vai nos mostrar que nós temos um coração soberbo quando isso acontece. Toda vez que Deus nos prova e isso gera em nós ressentimento contra Deus e ira, Deus está mostrando que existe aí orgulho e soberba no nosso coração. Talvez você que esteja aí me ouvindo, esteja passando por uma situação difícil e você não aceita. E você está dizendo assim, não Deus, isso eu não aceito, não vou passar por isso. Como é que o Senhor pode ter deixado isso acontecer? Meu irmão, isso mostra orgulho no coração. Isso é falta de humildade. Tem pessoa que diz, olha, eu não admito passar por isso e ponto final. E se Deus está permitindo para trabalhar no seu coração? Para trabalhar no teu coração e arrancar dele toda soberba e orgulho. Porque Deus conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos. Ele sabe o que existe no nosso coração. Lá em Deuteronômio, eu não recordo agora o capítulo, nem o versículo, mas Deus fala para Israel, eu te coloquei no deserto para mostrar ou para saber o que havia no teu coração. Agora, você acha que Deus não sabe o que tem no teu coração, o que tem no meu, o que tem no nosso coração? Logicamente que Deus sabe. Então, quando ele permite essa situação de deserto, é para mostrar para você como está o teu coração. É para mostrar para mim como está o meu coração. Tá certo? Não que Deus não conheça e não saiba, ele sabe. Mas Deus mostra, olha aí, ó, tá vendo, Reginaldo, como o teu coração está? Tá vendo como está o teu coração? Você está passando por essa dificuldade e olha aí o teu coração, do que está cheio. Então Deus muitas vezes permite o deserto para que nós possamos ser tratados nessa área do orgulho e da soberba. E o único caminho é o caminho da humilhação, o caminho da humildade perante Deus, reconhecendo a nossa miséria e reconhecendo que nós não podemos fazer nada muitas vezes. Muitas vezes Deus nos coloca em situações que nós estaremos de mãos atadas. Por quê? Porque Ele quer mostrar que é Ele quem pode, é Ele quem faz, é Ele quem tem o poder. E aí Ele nos coloca numa situação desse tipo. E quando isso acontece, o melhor caminho é aceitar a vontade de Deus e ser humilde, é reconhecer que você depende unicamente e exclusivamente dele, tá certo? Uma outra coisa também que a humildade nos mostra é essa consciência, esse senso do nada ser e de ser um pecador que precisa de misericórdia. Se você ler lá a parábola de Lucas, capítulo 18, lá a partir do verso 13, Jesus conta a parábola do publicano e do fariseu. E ali o fariseu orava, né, em voz alta, em pé, e dizia, olha, muito obrigado, Deus, porque eu não sou como esse homem. Eu dizimo, eu jejuo, eu oro, eu. Então ele estava ali numa egolatria muito grande, né? Tudo era eu faço, eu sou. E ali Jesus fala do publicano, que nem sequer conseguia olhar para o céu, mas lá no verso 13, a Bíblia diz assim, ó, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus,
tem misericórdia de mim que sou pecador. E Jesus vai falar ali, contando essa parábola, que o que foi embora justificado para casa foi o publicano. Foi o publicano que se humilhou perante Deus e reconheceu a sua miséria. Então reconheça, meu irmão, no meio dessa dificuldade, reconheça que você depende exclusivamente de Deus. Você depende exclusivamente dele. Ah, mas eu tenho que fazer minha parte? Tem. Você tem que fazer a sua parte, sim. Mas você depende exclusivamente dele. Faça a sua parte, mas saiba que você depende exclusivamente dele. Porque Deus muitas vezes nos coloca em situações que não tem recurso cabível que vá nos tirar dela. Somente Deus. E ele permite isso para trabalhar no nosso coração. E aí Pedro continua, né? Primeiro ele diz, humilhai-vos. E agora humilhar, né? Que tipo de humilhação? Me humilhar como? Vem aqui no verso 6 também a direção de Pedro, né? Sobre a potente mão de Deus. Veja, presta muita atenção, meu irmão. Não é se humilhar para o homem. Tem gente que se humilha para o homem. Tem gente que se humilha para as pessoas para receber o favor das pessoas. E isso é muito feio, né? Mas tem gente que se dá a esse tipo de atitude. E a orientação aqui não é jamais se humilhar para o homem. É se humilhar debaixo da potente mão de Deus. E o que isso quer dizer, meu irmão? Quer dizer que nós temos que reconhecer e aceitar as circunstâncias que Deus permite, glorificando o nome dele. É isso. Você precisa aceitar. Veja bem, aceitar não é se entregar à situação. É você não se frustrar, não abandonar a Deus, não deixar se levar por ela. Porque situações difíceis nós passamos. Quando nós falamos aqui de aceitar, significa você glorificar a Deus, tá certo? No meio dessa dificuldade e permanecer firme e fiel. Foi o que aconteceu com Jó, quando perdeu os filhos e todos os seus bens. O Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não se revoltou contra Deus. Ele não abandonou a Deus, mas ele aceitou a situação e glorificou a Deus. Então é isso que nós fazemos quando nós estamos nos humilhando debaixo da potente mão de Deus. Você precisa lembrar, meu irmão, minha irmã, de Romanos 8:28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aí você pergunta, mas como que essa situação difícil está concorrendo para o meu bem? Eu não sei como, mas uma certeza eu tenho. Se você ama a Deus, essa situação está concorrendo para o seu bem, porque a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é uma verdade bíblica. Esse versículo deve ser um bálsamo para a nossa alma. Esse versículo deve ser uma palavra que entre no nosso coração e traga paz. E traga paz em meio às dificuldades. Você precisa ter essa convicção de que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Então nós devemos aceitar com alegria tudo que Deus permite na nossa vida. Devemos aceitar com alegria. Não é se entregar, vou repetir novamente, para ficar bem gravado aí na tua mente. Não é se entregar à situação, mas é passar por ela, aceitando a vontade de Deus e permanecendo fiel a Ele. E aí, quando nós fazemos isso, nós, em certo sentido, estamos humilhando a nós mesmos. Estamos fazendo a vontade de Deus e aquilo que agrada a Ele e passando por cima da nossa vontade.
Se humilhar é passar por cima da própria vontade. Lembre de Jesus, né? O próprio Jesus se humilhou. Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8. Embora sendo Deus, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então veja que o próprio Paulo vai dizer aqui que Jesus humilhou-se a si mesmo e foi obediente. Então, humilhar a si mesmo é fazer a vontade de Deus e não a minha. Humilhar a si mesmo é fazer aquilo que Deus quer que seja feito e não aquilo que eu quero que seja feito. Porque a caminhada com Deus deve ser assim, meu irmão, deve ser assim, minha irmã. Muitas vezes você está andando em círculo na tua vida, você não sai do lugar porque você está querendo fazer do seu jeito. Do seu jeito. E muitas vezes nós temos que fazer do jeito de Deus, da maneira de Deus. Então, quando nós obedecemos e fazemos a vontade de Deus, nós estamos humilhando a nós mesmos. E o que acontece quando você se humilha, né? Então, você se humilha debaixo da potente mão de Deus, tá certo? E o que isso vai gerar? Porque vai gerar algo. Vai trazer aí uma consequência. Então eu me humilhei debaixo da potente mão de Deus. E olha o que vai acontecer ainda no verso 6. Pedro diz assim, para que ao seu tempo vos exalte. Sabe o que vai acontecer, meu irmão? Vai vir exaltação da parte de Deus. Não dos homens, não das pessoas, não de quem nos cerca, não do ministério, não de pastor A, pastor B, não do chefe, do gerente, do encarregado, do coordenador, não! Vai vir exaltação da parte de Deus. E quando vem de Deus é perfeito, porque tudo que Deus faz é perfeito. Olha aqui, que palavra poderosa, para que ao seu tempo vos exalte. Então, qual é a nossa parte? Se humilhar. E a de Deus? Trazer exaltação. A humilhação perante Deus traz recompensa. Não sou eu que estou dizendo isso, é a própria palavra. Jesus é o maior exemplo disso, né? Ele humilhou-se a si mesmo. E olha o que Paulo fala em Filipenses 2:9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Isso não quer dizer que Deus vá nos exaltar como exaltou Jesus. Impossível isso, né? Mas aqui há um princípio de humilhação e obediência e logo depois de exaltação. Se aconteceu com Cristo, pode acontecer conosco também, tá? Deus pode fazer isso na tua vida. Primeiro com Jesus foi a cruz, depois a coroa. E tem muito crente que quer coroa sem cruz. Tem muito irmão, muita irmã que quer glória sem passar pela aprovação, sem passar pelo molde de Deus, sem Deus moldar o caráter. Tem gente, as igrejas estão lotadas de pessoas que querem ser honradas, que querem ser exaltadas, mas não querem ser provadas. Deus exalta e honra? Sim, isso é um princípio bíblico, mas aqueles que se humilham perante Ele, aqueles que obedecem à sua vontade e fazem aquilo que lhe agrada, a consequência disso é ser honrado por Deus. Então, primeiro vem o sofrimento, depois vem a glória. E quando isso acontece? O tempo é de Deus, tá? Pedro diz assim, ó, para que ao seu tempo vos exalte. Então, o tempo é de Deus. Agora, uma coisa é certa, é séria, né? Deus nunca vai exaltar uma pessoa até que ela esteja pronta para isso. Até que ela esteja pronta para receber isso, tá?
Se a pessoa não está pronta, Deus não vai fazer. Mas quando a pessoa está pronta, Deus traz exaltação. E se você está no caminho da humilhação, no caminho da provação, você tem sido obediente e fiel, permaneça firme, pois Deus vai honrar a tua fé. Deus vai honrar a tua fé. E agora chega no verso 7, onde nós vamos falar um pouquinho, para encerrar, sobre o que eu disse no início do vídeo, sobre a ansiedade. Então veja que no versículo 5, Pedro começa falando de orgulho, de soberba, né? No 6 ele fala de humilhação, e no 7 agora ele vai falar de ansiedade. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Um dos maus do século é a ansiedade. É uma das doenças, né, psicossomáticas, juntamente com a depressão e o estresse. São as 3 piores. Se eu não me engano, é o pastor Hernandes Dias Lopes, eu acho que eu ouvi isso dele. Ele diz que depressão é excesso de passado, estresse é excesso de presente e ansiedade é excesso de futuro. A ansiedade é o excesso de futuro. Pessoas e mais pessoas estão vivendo ansiosas com a cabeça no futuro e muitas vezes estão ansiosas e preocupadas com aquilo que nem vai acontecer. Nem vai acontecer, mas as pessoas estão assim. A ansiedade é o estrangulamento da alma. A ansiedade tira a tua paz. A ansiedade tira o teu conforto psicológico. A ansiedade tira a sua capacidade, muitas vezes, de pensar, de raciocinar, de fazer as coisas. Então, Deus quer nos livrar da ansiedade. E olha que interessante, hein? Pedro falou sobre ansiedade há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, onde não havia tecnologia nenhuma. Hoje nós somos metralhados, hoje nós somos bombardeados por informações a cada minuto, a cada instante. E isso gera em nós ansiedade. Isso gera em nós ansiedade. Até a maneira com que nós nos relacionamos nas redes sociais, a maneira como nós utilizamos o celular. Veja, olha, passa tudo rápido, rápido. Então você já enjoou de um, passa para o outro, passa para o outro. Veja, as crianças estão ficando ansiosas. As crianças não têm mais paciência para nada. Elas não conseguem esperar nada. Tudo tem que ser feito na hora, no momento que elas querem. Isso é reflexo desse sistema, isso é reflexo desse avanço tecnológico que tem feito com que as pessoas fiquem cada dia mais ansiosas. E como que a gente se livra disso? Como que a gente dá um fim nesse problema? O caminho aqui, ó, desde a antiguidade, o caminho é esse: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Não tem outro caminho. É lançar ansiedade sobre Deus. É lançar ansiedade. Quando as circunstâncias são difíceis, a tendência é ter ansiedade e preocupação. E a ordem de Deus é lançar. E como é que eu lanço ansiedade para Deus? Como é que eu lanço sobre Ele toda a minha ansiedade? É me relacionando, é orando, é buscando, é falando com Ele, é estando na presença dEle, é meditando nele, sobre Ele, nas coisas dEle. Quando eu faço isso, eu estou lançando a minha ansiedade sobre Ele, crendo que Ele está cuidando do meu futuro, crendo que os meus dias estão nas mãos dEle, crendo nisso. Então você precisa vencer a ansiedade, lançando ela sobre Deus. Ansiedade e oração são duas grandes forças que se opõem uma à outra.
quando o assunto é cristianismo. Não dá para ser uma pessoa ansiosa e uma pessoa de oração. Ou você é um homem, uma mulher de oração, ou você é um homem ou uma mulher ansiosa. Não dá para ser os dois, porque quem ora está lançando a ansiedade aos pés do Senhor. Está lançando sobre o Senhor a ansiedade. E ao lançar essa ansiedade, você se livra dela. Então nós devemos transferir essa ansiedade para Deus. Lançar essa ansiedade sobre Ele é transferir para Ele. É dizer, olha Deus, eu estou ansioso com isso aqui, ó. Toma, pega. Eu lanço sobre ti essa ansiedade. Isso não vai me paralisar. Isso não vai tirar a minha força. Isso não vai tirar a minha fé. Isso não vai minguar o meu relacionamento. Eu estou lançando a ansiedade sobre o Senhor. E você tem que fazer isso em oração. Porque quando nós fazemos isso, nós encontramos paz. Veja, eu sei que não é fácil. Estou falando aqui de algo que é simples de ser feito. Mas eu estou falando que existe um caminho, que é possível sim se livrar da ansiedade. É possível sim ter paz em um mundo mega acelerado que nos lança uma enxurrada de informações a cada minuto. É possível ter o coração e a mente em paz, vivendo no mundo atual. E o caminho para isso é o caminho da oração, é o caminho da humilhação perante a potente mão de Deus. Tem um caminho, sim. Olha que Paulo vai dizer, Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, olha, não fique inquieto por coisa alguma. Antes, vai falar com Deus. Vai tornar esse seu problema, essa sua petição conhecida diante de Deus, através da oração, suplicando e dando graça. E quando você faz isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o teu coração. Então, Paulo está confirmando o que Pedro está falando. Lance sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lance sobre ele. Aí Paulo vai dizer, não estejais inquietos. Antes, torne conhecida diante de Deus as suas necessidades, através da oração e súplica. E aí Paulo vai dizer que vai vir uma paz que excede o entendimento. O que é isso? É uma paz que está além do nosso alcance, da nossa mente, do nosso pensar. É uma paz que excede o entendimento, é aquela paz que as pessoas olham e falam assim, meu Deus, a vida desse cara aí está numa tribulação e olha a paz que ele tem. A vida dessa irmã está tão difícil e olha a paz que essa mulher tem. Porque essa paz não vem de nós, essa paz não vem de circunstância, essa paz vem de Deus, essa paz é a paz de Deus. E essa paz excede todo entendimento. Então nós devemos entregar a Deus, devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Toda. Não pode ficar nada. Você não pode lançar perante Deus parte das suas preocupações e as outras não. Geralmente a gente gosta de fazer isso, né? A gente pensa assim, bom, isso aqui eu dou conta, então não vou levar até Deus não, isso aqui eu resolvo. Eu tô ansioso por causa disso, mas isso aqui dá para resolver.
eu vou lançar parte só das minhas preocupações. Não. Pedro está dizendo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. É tudo, meu irmão. É tudo, minha irmã. Você tem que lançar tudo diante de Deus. Todas as suas preocupações. Então, isso não deve ser feito por partes, nem uma parte apenas. Deve ser toda a ansiedade, tá? Desde as pequenas até as maiores. Porque quando a gente faz isso, nós estamos dizendo a Deus que nós confiamos nele para que ele cuide de nós. E aí, Pedro vai dizer também no verso 7 assim, ó, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sabe quem está dizendo isso? É o apóstolo Pedro, né? Logicamente. Mas sabe por que ele está dizendo isso? Porque ele tinha experiência própria. Ele mesmo experimentou o cuidado de Deus. Ele mesmo lançou as suas ansiedades perante Deus e teve o cuidado de Deus sobre a vida dele. Pedro sabia por experiência própria que Deus cuida dos seus. Ele viu vários milagres. Ele viu várias coisas acontecendo na vida dele. Vamos lembrar aqui algumas. Jesus curou a sua sogra. Jesus lhe deu uma grande pescaria. Ele havia tentado pescar a noite toda. Não havia pegado nada, nenhum peixe. Mas pela manhã, quando Jesus apareceu à beira-mar, pediu o seu barco, pregou a palavra e depois disse para ele lançar a rede. E ali ele fez uma grande pesca. Jesus lhe ajudou a pagar um imposto, quando ensinou, né, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, né? E ali ele vai e manda Pedro ir pescar um peixe, tem lá uma moeda na boca do peixe, e Pedro pagou o imposto dele e de Jesus. Ele ajudou o Pedro corajoso a andar sobre as águas quando ele afundava. Pedro foi corajoso, mas depois olhou para as ondas, observou o vento, tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. E esse mesmo Jesus estendeu a mão para ele. Jesus ajudou Pedro a reparar o mal que havia cometido quando cortou a orelha do soldado que veio prender Jesus. Pedro, no ímpeto ali, na sua fúria, pegou a espada e cortou a orelha do soldado. E Jesus restaurou essa mesma orelha. Pedro teve a vida colocada diante de oração pelo próprio Cristo. Jesus disse que Satanás pediu a Pedro para peneirá-lo. Mas Jesus fala assim, olha Pedro, eu roguei por você para que a sua fé não desfaleça. E você, quando se converter, fortalece os teus irmãos. Então Jesus intercedeu por Pedro. Ele foi liberto da prisão. Quando Herodes matou Tiago e queria matar mais cristãos, mais discípulos, porque isso agradava o povo, Pedro estava preso e com certeza seria um dos próximos a morrer. Mas esse homem estava dormindo na prisão. Sabe por quê? Porque ele sabia que Deus estava cuidando dele, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É esse mesmo Pedro. Ele foi liberto da prisão. Então, saber que Deus cuida de nós é um antídoto contra o medo que tenta invadir o nosso coração e tenta trazer medo à nossa alma. Então, você precisa crer que Deus cuida de você. Esse é um antídoto para você vencer o medo. Esse é o antídoto. Agora, de que maneira, né? Deus mostra o seu cuidado por nós. De que maneira que Deus mostra o seu cuidado quando nós entregamos as nossas preocupações a Ele?
Eu listei aqui algumas coisas e encerro agora. Primeiro, ele nos dá coragem para enfrentarmos as preocupações sem fugir dela. Para de fugir, meu irmão. Para de fugir, minha irmã. Lança a ansiedade e o problema perante o Senhor e encara. Vá encarar essa situação, Deus vai te dar graça. Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então você lança a ansiedade e aí você vai encarar o que tem que ser encarado. Deus vai te dar força. Então quando a gente lança a ansiedade aos pés do Senhor, Ele nos dá coragem para enfrentarmos as preocupações da vida. Segundo, Ele dá sabedoria para entender a situação. Quem sabe você está em um momento crítico da sua vida que você não está entendendo nada. Você fala assim, meu Deus, não estou entendendo nada do que está acontecendo. Eu não estou vendo clareza em nada. Parece que tudo ficou escuro. Eu não consigo enxergar uma luz, uma saída. Quando você lança ansiedade, quando você lança toda a sua ansiedade sobre Deus, Ele traz clareza e te dá sabedoria para entender a situação. E se algum de vós tem falta de sabedoria, Tiago capítulo 1, verso 5, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lance em rosto, né? Ou seja, Deus dá sabedoria de bom grado. Terceiro, Ele nos dá força para fazer o que é preciso. Então, primeiro você cria coragem. A coragem é você se levantar do seu lugar. É você sair da zona de conforto. E agora, Ele vai te dar força para fazer o que é preciso. Ele vai te dar força para passar pelas dificuldades. Filipenses capítulo 4, verso 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Depois, Ele vai nos dar fé para crer que Ele vai fazer o que nós não podemos. Quando você lança ansiedade aos pés do Senhor, Ele te ajuda, Ele te dá graça para você crer naquilo que Ele pode fazer. Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Então, a mensagem é: lança, entrega, se livra dessa ansiedade. E eu termino e encerro com o Salmo 55, verso 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Então lança o teu cuidado sobre o Senhor. Lança, meu irmão, lança, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Receba essa palavra, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você tenha sabedoria para colocar em prática o que você ouviu aqui, e que o Deus de toda paz conceda paz ao teu coração em meio a essas dificuldades. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.